Meus amigos, o novo pôster oficial da quinta temporada de Stranger Things acabou de sair e trouxe alguns segredos sombrios que muita gente deixou passar batido, tá? Bem no centro dá pra ver nitidamente que o Will, ele está com a mesma feição do Vecna, como se ele estivesse sendo controlado, a nova marionete do Vecna. E não para por aí não, tem a base militar secreta, a torre de rádio WSQK, a Doutora Kay, o novo personagem Derek, e tem um detalhe escondido nesse pôster, um mínimo detalhe, mas assim, você tem que dar um zoom no pôster pra poder achar que eu tô vendo pouquíssimas pessoas comentando que vai ser crucial pro desfecho da quinta temporada. Simbora comentar a análise desse pôster, porque, cara, é uma imagem, mas tem muita coisa pra falar sobre essa única imagem. Simbora! Hello my friends, Geek na voz, e recentemente foi meu aniversário, por isso que eu estou aqui, repleto de coisas de Stranger Things. Ganhei uma camiseta nova da minha namorada, obrigado, te amo. Ganhei aqui este belo Demogorgon do meu amigo Fernando, ou seja, meu aniversário chegou, só ganhei coisa de Stranger Things e que seja assim para sempre. E à primeira vista esse pôster parece simples, mas pode confiar em mim, tá? Esse pôster esconde muita coisa, né? Quem acompanha a série sabe que cada temporada ganha um pôster ilustrado desses. É um tipo de obra-guia sobre a temporada, né? Porque nunca é só um pôster, nunca é só uma imagem com personagens que eles pegam o PNG e colam e pronto, tá aí o mega pôster. Não, eles escondem easter eggs, tem alguns detalhes, informações cruciais pra temporada. E a gente vai ver agora. Praticamente todos os personagens principais da trama dessa quinta temporada estão nesse pôster, né? Encaixados num design cheio de referências e prenúncios. No topo, né, dominando tudo, está o Vecna, agora em sua forma definitiva de pesadelo. Ele está mais monstruoso, né? É o famoso Vecna 2.0, cheio de espinhos, quase sem traços humanos, né? Exalando pura energia do terror. Mas repare, não dá pra colocar o Vecna no pôster sem colocar o Will Byers logo ao lado. Mais uma vez o Will está no centro, quase dividindo o protagonismo com a Eleven, e talvez até superando ela em importância nessa temporada, porque os irmãos Duffers já comentaram sobre isso, né, de que o Will Byers ele vai ser um dos grandes protagonistas dessa última temporada, e só pelas imagens, teasers, trailers, dá pra ver que isso de fato é verdade, velho. Tudo começou com ele em 83 e vai terminar com o Will, ele tem as respostas pra tudo, e a posição dos dois não é aleatória, né, mostra exatamente o momento em que o Vecna volta à história. De acordo com os detalhes já confirmados, né, dos episódios, a primeira grande aparição dele vai acontecer no quarto episódio, né, por volta de 1 hora e 16 minutos. Aquelas imagens do trailer, né, que ele invade a base militar e assume o controle do Will, é justamente nesse momento, é no quarto episódio. Ou seja, o pôster tá mostrando a grande entrada do Vecna, né, o seu renascimento. E provavelmente essa cena dele, né, possuindo o Will, que a gente viu no final do trailer e tudo mais, vai ser o último momento da parte 1 da última temporada. Como sabemos, vai ser dividido entre a parte 1, 2 e 3. A primeira parte com 4 episódios, a segunda parte com 3 episódios, e a última parte, que nesse caso o dia 31 de dezembro, vai ser o episódio final. E a primeira parte vai finalizar como a gente viu no trailer, cara. E os Duffers até falaram que esse trailer geral que a gente acabou de ver é um trailer de todos os episódios da quinta temporada, não só da primeira parte. E cara, olha ao redor do Vecna, dá pra ver o portal, né, o mesmo do trailer, localizado no centro de Hawkins, dentro da base militar. É o mesmo portal que aparece atrás dele quando ele agarra o Will. E essa base, administrada pelo exército americano, mantém o portal aberto de propósito. Isso não é coincidência. É a passagem que leva ao laboratório da Doutora Kay, que segundo novas fotos da produção fica dentro do mundo invertido. E as imagens de bastidores mostraram o tamanho absurdo desse lugar, né? É um negócio gigante, cara. Uma estrutura imensa onde os militares conseguem operar dentro da outra dimensão. E o pôster mostra isso de forma visual, né? Dá pra ver uma estrada atravessando o portal, larga o suficiente, né, pra jeeps e caminhões, que é um verdadeiro corredor entre os mundos. É uma ponte permanente ligando Hawkins ao mundo invertido. Então essa parte do pôster não representa só a chegada do Vecna, mas também como os experimentos humanos abriram o caminho pra ele atravessar. E ainda tem um detalhe interessante que são as mãos do Vecna, né? A menor, ainda meio humana, está esticada pra frente, apontando direto pra Max, né? Que é um toque aí interessante, lembrando de tudo que ela já sofreu. E descendo um pouco mais, no canto inferior direito, a outra mão do Vecna, a maior e mais monstruosa, está apontada pra parede do mundo invertido. Aquela mesma, né, que o Hopper e a Eleven encararam nas filmagens vazadas do meio da temporada. Que por sinal, já vou adiantando o detalhe do Hopper aqui desse trailer, né? Se vocês observarem, lá no canto inferior direito tem uma faca meio que jogada aleatoriamente nesse pôster. Então, isso tem um significado muito grande, que é a mesma faca que a gente viu o Hopper naquele vídeo de bastidores da quinta temporada tentando furar a parede do Upside Down, né? Que a galera diz que é simplesmente o estágio final do Upside Down, que a partir dali não tem mais nada. Então, tem uma cena do Hopper tentando furar aquele lugar, como se ele estivesse tentando salvar uma pessoa, tivesse desesperado pra abrir um portal, alguma coisa pra escapar. Comenta embaixo, tá, as teorias e expectativas de vocês sobre esse pôster, sobre o trailer, vão comentando já. E essa parede parece ser um dos grandes cenários dos episódios centrais, né? E tudo isso se conecta à mão esquerda do Vecna, né? É onde
onde o caos começa, né? Porque logo abaixo o Lucas carrega a Max nos braços e é impossível não sentir o peso simbólico dessa imagem. Ele é o escudo dela, né? É o último reforço para protegê-la enquanto o Vecna tenta roubar a alma dela de vez. E de acordo com os vazamentos, essa cena está ligada ao ataque ao hospital, né? Quando o Vecna manda os Demodogs atrás do corpo da Max numa tentativa final de matá-la. E o Lucas luta desesperadamente para salvá-la. E essa ideia de proteger o que resta da Max está representada no pôster. Ou seja, esse pôster não é só um marketing bonito, é uma narrativa visual absurda. Cada posição, cada cor, cada brilho foi pensado para poder contar uma parte da história. E como a gente viu na cena do teaser também, né? Aquele primeiro que saiu há um tempo atrás, aparece essa cena, né? Do Lucas segurando a Max, se escondendo dela ali na parte da cozinha do Demodog que tá chegando. E logo ao lado dá pra ver um Demogorgon, né? Um dos vários que voltam nessa temporada, né? E fotos de bastidores já mostraram que haverá mais de um. Inclusive uma cena em que a Nancy aparece usando um lança-chamas contra eles, né? No pôster, eles simbolizam um exército de criaturas sob o controle do Vecna. Também nessa mesma área vimos a Doutora Kay, né? Como eu falei anteriormente, que é a nova cientista e a vilã secundária da temporada. Afinal, obcecada pela Eleven, ela quer capturá-la, replicar os seus poderes e, claro, voltar com os experimentos com crianças. Porque tem essa teoria, né? De que aquela cena que apareceu no teaser anterior, que aparecem várias crianças dentro de um bunker do exército, é a Doutora Kay fazendo experimentos com aquelas crianças de Hawkins. Tudo isso pra tentar achar a nova Eleven. Porque como ela não tem a Eleven, ela quer criar uma Eleven. E o motivo a gente não sabe, né? Se é pra domínio, se é puro poder, se é pra poder enfrentar o Vecna junto com todo mundo. Não sabemos. Explorar o mundo invertido, não sabemos. Agora, a parte que mais me chamou a atenção nesse pôster é porque a gente sabe que essa família vai ser central nessa última temporada, especialmente a pequena Holly, que são os Wheelers. Eles aparecem no canto direito e olha, isso vai dar o que falar. Temos os dois filhos da Karen Wheeler, né? Mike e Holly no pôster. E cada um deles representa uma peça importante do lado emocional da temporada. Essa imagem familiar reforça o tema da união e das tensões domésticas, né? Lembrando que mesmo enquanto o caos sobrenatural toma conta de Hawkins, os dramas humanos continuam sendo o coração da história. Mas se você olhar com atenção, vai perceber uma ausência. A Nancy, ela está lá em espírito, digamos assim, mas visualmente distante, né? Presa em outros eventos e subtramas dessa temporada. E entre os irmãos Wheelers, porém, a Holly é quem mais parece conectada à mãe, né? A Karen. E isso é importante, porque o Vecna vai atrás dela. A Holly vai ter um papel essencial durante o ataque à casa dos Wheeler, que é uma sequência já mostrada em alguns trechos iniciais da temporada, né? E como a gente sabe, o título do segundo episódio dessa última temporada vai se chamar O Desaparecimento de Holly Wheeler, né? E já até vazou, já mostrei várias vezes aqui pra vocês isso. Várias imagens aí do Vecna, né? No formato de Henry Creel, tentando persuadir a pequena Holly. Vai ser o momento na certa que ele vai sequestrar a Holly. E cara, tem até personagens menores nesse pôster, né? Como o Tenente Icarus, né? Ganhando espaço e destaque. Isso mostra o quanto o design foi projetado com cuidado, né? E falando em destaque, a Karen Wheeler aparece de forma bem evidente, o que nos leva a outra ausência curiosa, né? Tudo bem que tem alguns personagens que apareceram em temporadas anteriores que não deram as caras até agora, né? Como é o caso da mãe da Eleven, a Terry Ives, que a gente nunca mais viu ela depois das temporadas iniciais. Eu acho que ela vai aparecer agora. A Kali, a número 8, também apareceu na segunda e até agora nada. Eu acho que elas vão retornar pra essa última. Mas e o Ted, cara? O Ted Wheeler, né? Porque apareceu o Mike, apareceu a Holly, a Karen. Cadê o Ted? E essa teoria de que o Ted vai morrer nessa última temporada, né? Nas mãos do Vecna. Essa teoria é insana, né, mano? O Ted, nada a ver o Ted, né? É um personagem totalmente aleatório. Ele tá aéreo a tudo que acontece na cidade. Só tá lendo o jornal dele, tomando café. É um cara, parece um NPC. Cara, o Ted sempre foi o pai apático, né? Alheio a tudo. Quase um alívio cômico. Mas dessa vez parece que o tempo dele finalmente acabou, né? Segundo alguns vazamentos e rumores, né? O Ted Wheeler pode ser uma das primeiras vítimas quando o Vecna iniciar seu ataque à casa da família, logo no começo da temporada. E ele não aparece no pôster, né? Pode ser uma coincidência? Pode, mas vai que é outra coisa. Então, mesmo que o Ted nunca tenha sido essencial pra trama, a morte dele pode servir como gatilho emocional que vai impulsionar as histórias de Karen, Nancy e da Holly, velho. Agora, voltando pro centro do pôster, dá pra notar uma espécie de pilar vertical na composição. Vecna no topo, Will no meio e Eleven na base. Um design carrega um simbolismo poderoso. O Vecna representa o mal absoluto. Eleven, a luz que tenta combater a escuridão. E o Will é a ponte entre os dois mundos. Ele é o personagem dividindo entre o bem e o mal, né? Entre a libertação e o controle. Por isso que o Will é literalmente o coração da temporada. Ele é o elo entre a escuridão e a redenção. Cada traço desse pôster foi calculado, cara. E ainda sobre a Doutora Kay e o Tenente Icarus, né, que apareceram, vale lembrar que o Tenente faz parte do Wolfpack, né, que é uma unidade militar secreta sob o comando direto aí da Doutora Kay, que é o esquadrão de elite responsável por fazer o trabalho sujo do governo. E o Icarus, ele lidera esse grupo tático, né, e é por isso que ele aparece nesse pôster. Ele deve ter um certo destaque aí. Aliás, já vazou uma cena em que o Hopper, né, captura esse Tenente dentro do mundo invertido, enquanto o Eleven observa tudo. E a sequência parece brutal, né, o Hopper deixa ele preso lá, praticamente entregue ao Demogorgon. Só que tem um detalhe curioso, cara, essa mão direita do Vecna, que é a mais poderosa, também tá apontado pra galera do exército, pros militares, nesse caso a Doutora e o Tenente. Pode ser um spoiler? Pode, né, pode ser uma pista do que o Vecna vai aprontar? Eu acho que vai, né, porque se a gente observar, teve na cena do teaser
teaser, né, ao final, quando o Mike tá ali protegendo a galera e tudo mais, que é o ataque do Vecna e das suas criaturas à base militar. Eu acho que nessa cena, uma galera vai de arrasto pra cima. Talvez a doutora vá de arrasto, talvez esse tenente, todo mundo que tá ali, com exceção dos principais, obviamente, devem ir de arrasto pra cima, tá? Porque o estrago, a gente já viu no trailer um pedacinho, foi muito grande. E logo abaixo da Eleven estão Hopper e a Joyce, né, agindo como a base desse pilar, né? Eles são o alicerce dela, as figuras que ajudam a Eleven a recuperar sua força. O arco deles nessa temporada gira em torno de reconstruir a confiança e os poderes da Eleven. E os três passam um tempo treinando, né, no ferro velho abandonado, testando os limites da Eleven e, mais importante, reconectando-a com a própria humanidade. É por isso que o fato deles estarem posicionados abaixo dela não é coincidência, eles são literalmente o suporte da Eleven nessa guerra contra o Vecna, sendo que o Dusty nesse pôster também é uma figura destacada, só que diferentemente dos outros, ele está um pouco mais afastado. Isso é proposital. A distância representa o isolamento emocional que ele vai sentir nessa temporada, porque mesmo fazendo parte do grupo, o Dustin tá trilhando o próprio caminho, tentando lidar com o luto e a culpa pela morte do Ed, né, que ainda o atormenta profundamente. E o pôster entrega isso visualmente, né? O olhar dele é mais pesado, o corpo meio curvado, o posicionamento isolado, ele carrega cicatrizes, né, tanto físicas quanto emocionais. A história dele vai explorar essa dor e mostrar como ele tenta seguir em frente, velho. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito do que comentar sobre esse pôster, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Stranger Things e diversas outras séries, faz tudo isso, que é nóis! Nice. E logo abaixo aparecem Robin e Murray, né, uma dupla improvável que vai render uma das parcerias mais divertidas e caóticas da temporada. Agora o Murray trabalha, né, como a gente sabe, lá na Big Bang, e ambos estão profundamente ligados à rádio WSQK, né, que virou um dos pontos centrais dessa quinta temporada. A Robin inclusive vai trabalhar nessa rádio, e a partir dali que o grupo coordena sua contraofensiva contra o Vecna, né, transmitindo sinais, decodificando frequências militares e orientando os outros núcleos. E se você olhar bem no fundo do pôster, dá pra ver o carro da Joyce estacionado perto de uma caminhonete misteriosa. É um pequeno detalhe que pode indicar a chegada de um novo aliado ou até de um arco secreto paralelo, né? E ao lado esquerdo temos o trio clássico, né, que é Steve, Nancy e Jonathan, e cada um carrega um detalhe visual que entrega parte do arco. Como a gente notou, o Steve nesse pôster tá com aquela motosserra na mão, que a gente já viu em imagens oficiais, né, eles lá na mansão do Sturball, juntamente com a galera, e o Steve tá com essa motosserra também. O Jonathan aparece segurando uma lanterna, reforçando o seu lado investigativo, enquanto a Nancy, com seu suéter característico, continua sendo ela emocional entre eles. E pra quem tá acompanhando, esse mesmo suéter da Nancy aparece em dois momentos importantes, que é durante o ataque à casa dos Wheeler e logo depois na sequência do hospital, que promete ser uma das mais emocionantes da temporada. E esse trio forma um dos principais núcleos investigativos da trama, cara. Vai rolar muita coisa. E mais à direita temos a Erica, né, posicionada quase como Dusty, só que um pouco separada, ainda mais conectada. A posição dela simboliza sua nova função, que é mais velha e madura do que as crianças que o Vecna costuma mirar, só que ainda próxima o bastante pra ser parte dessa geração, né? Ela tá no meio do caminho, é uma ponte entre os novatos e o grupo original. E o simbolismo sombrio desse pôster é absurdo, né, cara? Que é o padrão da morte. As ausências e posicionamentos dos personagens indicam quem pode não chegar até o final. Como já comentamos, o Ted pode ser uma das baixas logo de início, né? Só que tem outra ausência ainda mais intencional, que é a Vicky, que é o interesse amoroso da Robin. A Vicky sempre foi uma personagem discreta, né? Quase apegada perto a Robin dos outros. Mas na quinta temporada isso muda tudo, né? Como a gente viu nesse próprio trailer, né? Tem uma cena que o Jonathan tá abraçando a galera, mais pro finalzinho, e tem uma personagem misteriosa lá no fundo, né? Observando tudo, como se ela não fizesse parte, como se não fosse tão íntima assim daquele grupo. E pode ser a Vicky, pode ser que ela esteja ali naquele momento. E já foi confirmado que a Vicky vai aparecer nas cenas do hospital, provavelmente trabalhando como enfermeira, né, que vai ajudar Rob, Max e Lucas durante o ataque dos Demodogs. E ela também não aparece nesse pôster, né? Será que é um indicativo de que ela vai de arrasto pra cima? Será que todo mundo que não apareceu nesse pôster vai de arrasto pra cima? Será que é um indicativo? E temos um novo personagem dessa quinta temporada, muito importante, que é o Derek Turbaugh, né? O novo personagem aí da quinta temporada. Ele vem de uma família rica de Hawks, né? Os Turbaugh, que terão um papel bem maior do que parece. O Derek será uma das primeiras vítimas, ou pelo menos um dos primeiros alvos do Vecna, o que vai obrigar o grupo a protegê-lo dos monstros que emergem do mundo invertido. Ou seja, até esse personagem de fundo tem uma função específica, ele faz parte do primeiro grande ataque da temporada. E se você perceber, cara, parece que os personagens, né, que tem maior probabilidade de ir de arrasto pra cima estão próximos da mão esquerda do Vecna, que é a mão mais poderosa e amaldiçoada. É a mesma mão que aponta diretamente pra Doutora Kay e o Tenente, né? E ambos estão profundamente ligados à corrupção do mundo invertido e mexeram com forças que não compreendem. E a mão esquerda do Vecna não representa apenas o controle, ela representa a destruição inevitável. Esse pôster não é só uma peça de divulgação, é o mapa codificado da temporada. E se tem algo que os Duffers já nos ensinaram é que nem Stranger Things, nem absolutamente nada acontece por acaso. Mas e aí, tem algum outro detalhe, alguma outra referência nesse pôster que vocês perceberam que o Geek não pescou? Comenta embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou!
e fui!